A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Bom, vamos falar aqui de pandemia, Glauco. O Brasil registrou 2.340 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos é de 430.596, infelizmente. Com isso, a média móvel de mortes na última semana chegou a 1.917, abaixo da marca de 2.000 pelo terceiro dia seguido. Em comparação à média de 2 semanas atrás, a variação foi de menos 24%, indicando tendência de queda nas mortes decorrentes do coronavírus. É a maior queda percentual registrada desde 11 de novembro. Agora vamos para o balanço da vacinação contra a Covid. Bom, temos aqui 37.744.357 pessoas que receberam a primeira dose da vacina. Agora, representa isso 17,82% da população. E a segunda dose já foi aplicada em 18.807.027 pessoas, aí representando 8,88%. Bom, a gente vai falar sobre o atual quadro da pandemia do Brasil e, obviamente, vamos repercutir a CPI da Covid. E o nosso convidado hoje é o Gustavo Cabral, ele é imunologista, PhD e pesquisador da USP e FAPESP, lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 e também a chikungunya e zika vírus, no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, Gustavo, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui contigo sempre. E vamos lá, vamos discutir essas questões tão complexas, né? Mas vamos simplificar isso daí. Exatamente, tem tanta coisa, Gustavo, mas vamos começar aqui pela CPI, né? O Carlos Murilo, ele é ex-presidente, né, da Pfizer no Brasil, disse que o governo brasileiro ignorou 5 ofertas da vacina para entrega já no ano passado e os primeiros contatos foram em maio de 2020. Como nos adiantou também ontem o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, em entrevista aqui no nosso jornal. Bom, o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, senador, disse que houve negligência do governo na compra de vacinas, que foi ou isso ou uma ação deliberada para não resolver o problema da pandemia no Brasil, né? Portanto, crime contra a saúde pública e contra a vida. Em relação a essa declaração do Carlos Murilo, né, de que ignorou 5 ofertas aqui e o governo brasileiro ignorou, né? Fez 5 ofertas e o governo ignorou. Como é que você viu isso, Gustavo? Olha só, eu vejo o que ele vem fazendo, o que a equipe do governo federal vem fazendo desde o princípio da pandemia, não é? É esnobar o vírus, é esnobar a pandemia, consequentemente esnobar a vida. Isso são atos de crueldade, infelizmente. Porque assim, e além de que é uma falta de inteligência básica. Quando a gente fala em economia, eles só vivem falando de economia, esquecendo de que para ter economia precisa ter a população nativa. E com pandemia não tem população nativa. E esse é o ponto. Se a gente quiser controlar a pandemia, a melhor arma é a vacinação. E a partir do momento que ele negligencia a compra de vacinação, é um tiro nos pés do Brasil. Porque, olha só, nesse momento, no desenvolvimento de vacina, é o seguinte: quando a gente está entrando naquela fase final, que a gente chama de fase 3, aquele momento que a gente está chegando para saber se realmente a vacina funciona ou não, é o momento que a gente pode chegar com os institutos de pesquisa, empresas, e nós temos uma capacidade enorme de, inclusive, exigir mais coisas, que é no início. É quando as empresas estão extremamente abertas para negociação, porque as empresas, para elas terem um suporte de levar a público e falar: nós temos tantas vacinas negociadas com o Brasil, envolvendo institutos de pesquisa X, Y, Z, e dá uma confiabilidade e um poder, um mercado gigante para a empresa. Então, nós podemos abarganhar ainda mais. Eles fizeram aquela oferta. Aquilo era uma oferta inicial que poderia ser muito mais explorada. Se, olha, nós temos essa oferta, nós podemos aumentar a dose e ainda fugir da competitividade financeira que nós teríamos posterior.
Porque você faz a compra, você faz o acordo de compra naquele princípio, dá o suporte à empresa, como foi dado aqui no Brasil, eles fizeram experimento aqui, nós temos direito de compra e nós conseguiríamos muito maior número de vacinas para esse primeiro semestre do que foi oferecido. Bastaria ter a responsabilidade de que o mundo, incluindo o Brasil, precisaria de vacina e precisaríamos negociar, desenvolvermos essa habilidade, mas para isso nós precisaremos priorizar a vida. Falando em vida, foi exatamente isso que o governo Bolsonaro não fez, preservar a vida. E eu vou repercutir contigo, Gustavo, uma matéria aqui da Folha de São Paulo, que saiu nessa madrugada, inclusive, desculpa até não ter te mandado antes, né? Mas, de qualquer forma, o Brasil, aqui segundo a notícia da Folha de São Paulo, o Brasil teria evitado pelo menos 5.000 mortes nos últimos meses, caso o governo Jair Bolsonaro tivesse aceitado a oferta de vacinas da Pfizer em agosto do ano passado. É o que aponta cálculo feito a pedido da Folha de São Paulo, pelo epidemiologista Pedro Halal, professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid-19, que é o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Bom, como é que você também analisa, né, esse fato de a gente evitaria 5.000 mortes, Gustavo? Olha, assim, é um cálculo, quando você pede a um epidemiologista para fazer esse cálculo, ele faz com o que se tem, tá? Então, ele estipulou, no mínimo, 5.000 vidas que poderiam ser salvas. Mas aí a gente vai com estratégias, imagina um ministério, uma equipe que monta estratégias, tá? Esse número poderia ser muito maior, porque ele, como eu falei, ele fez com os números que tinham, que foi oferecido. Nós poderíamos ter esse número de vacinas, que poderíamos ter, no mínimo, 5.000 vidas salvas. No mínimo, poderia ser muito maior. Mas se com aquela oferta, o grupo de negociação entrasse, na verdade, acordo, diálogo. Negociação é diálogo, é estratégias, é montagem, você oferta, demanda. Então, se entra naquela negociação, naquele momento ali em agosto, nós poderíamos ter evitado mas muito mais vidas assim perdidas. Nós poderíamos ter salvo muito mais vidas, porque esse número era o número mínimo oferecido pela empresa. A empresa ela faz uma oferta. Entende? E naquele momento de agosto, você lança com essa oferta, você diminuiria muito mais os gastos se fossem feitos naquele momento a negociação, tinha prioridade de compra para já no início de 2021 ter uma carga de vacina muito maior. É questão de negociação, é estratégia, é diálogo, é você receber a empresa, você receber, você procurar. Você tendo essa interação, se consegue muito mais, ao invés de estar vindo a público falando bobagens, agredindo um, agredindo o outro, falando que vacina é isso, falando que o país é aquilo, a China é isso, essa empresa pode fazer viragem. Isso é loucura. Negociações você traz todos para próximo de ti, tenta obter o máximo de cada um, porque assim, isso é business. E isso tem influência direta na vida da gente. Você fazer negociação, conseguiria muito mais vacinas do que a população brasileira. Como fez Canadá, como fez Estados Unidos, iniciou México, Chile, enfim, teria essa questão de você estar numa posição que você tem obrigação de assumir aquela posição e, consequentemente, salvar vidas. Então, infelizmente, nós vivemos. Isso não é apenas amadorismo. Como eu falei, isso é crueldade. Sabe? Perfeito. Bom, falando em crueldade, né, a gente tem a notícia, né, que a partir de hoje o Instituto Butantan parou de produzir a Coronavac por falta de insumos. É isso que você estava falando, né, Gustavo? Falando de China, enfim, o governo federal tem uma postura bastante problemática nesse sentido, né? É bastante antivida, não é? Porque, assim, meu Deus, olha, você ter
não ter acordo, você ter desavença. Isso é natural da vida. A gente tem com nossa família, a gente discorda muitas coisas. É natural isso. Agora, você vir a público e expressar isso, algo que envolve não apenas a minha ou a sua opinião, o meu ou a sua visão, mas a saúde de uma população, isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Está expondo a população inteira. Sim, a partir do momento, como é que a gente tem o Instituto Butantan, que teve adaptação da fábrica para que essa vacina seja feita rapidamente e levada para a população, e simplesmente os insumos não chegam? Nos dias de hoje, por causa de ações, não são apenas ações negligentes, isso é bem típico de ação propositada. Como é que você está tentando negociar com empresas? Olha, nós estamos esperando isso para dar continuidade à produção de vacinas. Vacina essa que já foi chamada de vacina, que já foi, sofreu tudo que é ataque, e é a vacina. Se você falou esse número de 17% com uma dose e 8% com 2 doses, 2/3 são por causa dessa vacina que eles tanto negligenciam. Então, assim, infelizmente, as ações são deliberadas. Não é possível que a gente não veja isso. Não precisa estar dentro da ciência para ver essas ações. E, infelizmente, está afetando a saúde e a vida da população brasileira. Eu falo, a população, tá? Não é apenas grupo, quem votou, quem não votou em A, B ou C, não. Todo mundo. Todo mundo está prejudicado, realmente. E, Gustavo, falando da Coronavac ainda, a gente sabe de muitas pessoas, muitas cidades, muitos estados que estão aí já tentando dar a segunda dose, e as pessoas estão, assim, inseguras, né? Eu tenho amigos, amigas que falam, já tomei a primeira dose, e agora a segunda? Aproveita lá o Gustavo, que vai no jornal, pergunta para ele. Então, ele já pergunta para você, né, Gustavo? Tem o Marcelo Matos, lá de Santos, que é nosso ouvinte, e está bastante preocupado. Marilu ainda não chegou aqui em Santos, a segunda dose, já fui lá, não, já era para ter tomado, né, naquele prazo, né, que é determinado, esse prazo já passou. E o que falar para essas pessoas que estão apreensivas, que tomaram a primeira dose e cadê a segunda dose que não chega? Sabe o que me deixa mais revoltado, Marilu? É que, olha, se é uma coisa que nós sabemos fazer no Brasil é vacinar. Se é uma coisa que nós temos históricos de eficiência é o nosso Programa Nacional de Imunização. E isso começou por causa daquela bendita ação em abril, aquele bendito ministro que fala que é para aplicar a D2 como D1. Ou seja, a dose que era para ser era a segunda dose, se aplicaram como primeira para levar números, para fazer a propaganda de números. E aí chegar a 17%, 18%, que mesmo assim é pouco, mas ter números. Mas sem compreender nessa parte técnica que o que leva à proteção mesmo, todos os experimentos mostram as 2 doses. Quando a gente fala em número real, a gente fala nesses 8,8% de pessoas vacinadas, que é muito pouco. A gente já está acabando o primeiro semestre e nós temos menos de 10% de pessoas vacinadas. Então, infelizmente, para a população, quanto a ter medo de quando a vacina tomar, pelo amor de Deus, a gente precisa se vacinar. Nós precisamos nos vacinar. Chegou a sua vez, por favor, se vacine. Em relação a essa parte das ações, tá? De não ter vacina, aí a gente precisa ser muito mais do que a pessoa que espera se vacinar. A gente precisa ser pessoas políticas, sociais, ativas, para estar cobrando e exigindo que essa vacina chegue o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque nós damos opinião em cima de dados. E os dados mostram que aquela eficácia da vacina, falando da Coronavac, é dada entre 2 e 4 semanas. Passou, são suposições. E a gente não está discutindo suposições, quer discutir dados, vacina para a população e ter as condições dela passar por essa pandemia. E entra a questão da alimentação também, viu, pessoal? A gente precisa desse suporte, precisa da vacina e do suporte do governo para que a gente passe por essa pandemia sem tantos danos. A gente precisa pensar muito mais do que a nossa caixinha. Estou preocupada agora, Gustavo.
o que você falou, 4 semanas, né? Então, esse atraso, né? Passando 4 semanas, os epidemiologistas já não garantem muita coisa, é isso? Não, a vacina não vai parar de funcionar. Tá? Olha, passou as 4 semanas, a vacina não vai parar de funcionar. Não é assim. Mas pode acontecer da eficácia ir diminuindo. Entenda essa questão da suposição, que infelizmente, a gente não pode levar isso para a sociedade. Para a sociedade, olha, mesmo atrasando, chegou, se vacine. Tá? 6 semanas depois, 8 semanas depois. Aí nós teríamos que fazer uma avaliação mais concreta, e aí seria ações mesmo coordenadas pelo Ministério da Saúde, para saber o quanto que a eficácia alterou ou não dessas vacinas. Mas, infelizmente, eu sou um pouco cético com isso. Eu sou uma pessoa de muita esperança para tudo, assim. Mas quando vem a ação do governo federal, eu sou muito cético. Por isso que eu tinha defendido tanto, olha, pessoal, não dê a D2 como D1, porque o governo federal é um governo muito instável, é um governo sem delineamento das sequências que deve ser feita com as ações. Então, você vai expor a sociedade. Então, por isso eu vinha sempre discutindo, guarda, mantém. Aí eles estão cobrando, nós mandamos X vacina, só foi dado Y. Claro, porque tem que manter para a segunda dose, já que a gente não tem a confiança, a confiabilidade na organização desse governo. Se nós não temos, como eu falo, quando eu falo nós, a gente está falando desde o município ao estado, tem a obrigação de guardar, porque se não guardar pode acontecer isso. Infelizmente, a gente tem esse medo e essa falta de confiança. Consequentemente, a esse desequilíbrio social por causa da falta de pensamento científico, que está uma bagunça atrás da outra. Assim. É inacreditável tudo isso. Coisas que não deveríamos ter. Porque se é algo que nós sabemos fazer, é vacinar. Perfeito. E com essa declaração aí positiva, né, em relação ao SUS, a gente termina aqui a nossa entrevista. Gustavo, foi um prazer recebê-lo novamente e até a próxima, tá? Próxima, Marilu. E um abração para todos, força. Vamos estar atuando como cientista, como pessoa, como jornalista, para a gente sair da nossa caixinha, para a gente tentar vacinar o máximo de pessoas possível, o mais rápido, e poder retomar a nossa vida. E conta comigo. Muito obrigada, Gustavo. A gente falou aqui com o Gustavo Cabral, imunologista, PhD, pesquisador da USP-FAPESP, ele que lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, a chikungunya e zika vírus no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.